Salve família Encarando, aqui quem fala é o Davi e seja muito bem-vindo ao nosso humilde canal. Pessoal, uma coisa que nem nosso Cristo conseguiu escapar e é uma das piores coisas da humanidade se chama traição. Você ser apunhalado pelas costas. O governo Bolsonaro já começa a dar os seus primeiros sinais disso. Ô Davi, você já vai falar mal do mito, cara? Não, irmãos, até porque dessa vez não foi ele diretamente que falou, foi o seu ministro, o Paulo Guedes. Porém, irmãos, a gente vê aqui uma forma, como eu já vinha denunciada, para antes que comece esse papo. Você é um petista enrustido. Irmãos, assiste esse vídeo aí, você vai ver o que é que eu penso do PT. O que é que eu falei do PT na hora da campanha aí. Não, eu disse que nem esquerda nem direita vai consertar esse país. Quem vai consertar esse país vai ser o povo, no dia que acordar. Mas eu acho muito difícil que isso aconteça. Mas distorcem a história e puxam para o seu lado igualzinho a esquerda faz. A esquerda fez isso com os seus professores dentro das faculdades. Eles fazem uma verdadeira lavagem cerebral nos caras e esses caras, por sua vez, fazem nos seus alunos. E assim vai se espalhando aquela doutrina esquerdista que levou o nosso país a essa situação que está hoje. O outro lado viu isso e aprendeu. Disse, agora vamos fazer mais bem feito, vamos fazer na rede social. Vamos deixar as pessoas pensarem que estão absorvendo conhecimento, quando na verdade elas estão sendo doutrinadas a achar que existe uma nova direita nascendo agora, com um político que já está aí há 30 anos. É uma nova direita que nasceu com um cara que votava com o PT e tem os seus traços petistas, inclusive na sua forma de agir. E é isso que eu vou provar nesse vídeo agora. Vocês sabem que a Dilma, por exemplo, ela fez vários acordos para tentar ficar no poder. Da mesma forma, Michel Temer também fez. Acordos obscuros, escondidos. Da mesma forma está acontecendo agora. O Paulo Guedes também está ali usando uma artimanha muito feia, muito desonesta, muito traíra contra o povo. Uma das coisas que Bolsonaro prometeu e garantiu ao povo para ganhar o voto foi que não ia mexer na Previdência. E de fato ele não vai. Só que ele, o partido dele, através do seu ministro, Paulo Guedes, estão tentando aprovar isso no governo Temer. Porque assim vão dizer, olha, não fomos nós, foi o Temer. Nós não temos culpa que aprovaram, já que tá, deixa. Depois, mais pra frente, a gente vai fazer um paliativo, a gente vai colocar outras coisinhas a mais. Mas primeiro tem que aprovar do jeito que Temer propôs. Você vai ver isso agora, eu vou provar que isso é fato, não é uma fake news, não é uma coisa que eu estou inventando. Aqui a gente fala e mostra. Vamos ver aqui um político denunciando exatamente isso. E em seguida você vai ver da boca do próprio Paulo Guedes, onde ele afirma que já faz 2 anos que está tentando aprovar isso. Uma verdadeira apunhalada nas costas do trabalhador brasileiro. Vamos ver. Olá pessoal, estou aqui na Câmara dos Deputados, no Salão Verde. São 11h07 da noite, depois de um dia intenso de trabalho aqui de luta, participei da reunião da bancada do Rio de Janeiro agora há pouco, discutindo emendas ao orçamento, recursos lá para o Rio de Janeiro, conseguimos aprovar uma importante emenda para o Museu Nacional que foi vítima, né, daquela tragédia, daquele desespero que foi o incêndio, aquela perda incalculável para o país, de recursos, de riquezas, do nosso patrimônio. Então, depois desse dia intenso de trabalho, eu entro aqui para conversar com vocês sobre essa história da reforma da Previdência, que ocupou hoje as manchetes dos jornais, que está sendo debatida nas redes. Será que vai ser votada aquela proposta de reforma da Previdência de Michel Temer? Será que o presidente eleito vai tentar que seja aprovada essa reforma? É bem possível que sim. Hoje até voltou a circular nas redes um vídeo antigo que eu fiz assim que aquela proposta de Temer foi aprovada na comissão especial, e ele voltou a circular muito intensamente, viralizou de novo, não foi nenhuma iniciativa nossa, não fomos nós que voltamos a divulgar o vídeo, foram as próprias pessoas que estão preocupadas com esse tema que recolocaram esse vídeo em circulação. E por que fizeram isso? Porque, de fato, o presidente eleito sinalizou, através do seu ministro da Economia, o futuro ministro da Economia, que ele quer colocar em votação, sim, a cruel proposta de reforma da Previdência de Temer, da qual ele falou mal durante a campanha, que ele criticou durante a campanha, dizendo que ela não era consensual, que tinha muitas críticas, que não podia ser daquele jeito, mas hoje o seu ministro da Economia voltou a defender que se votasse essa proposta cruel de reforma da Previdência. Para que isso? Tudo para evitar que o novo governo, assumindo a presidência da República em 1º de janeiro de 2019,
passe pelo desgaste, pelo ônus, não é? Fique com a culpa de ter aprovado uma reforma da Previdência cruel, como se pretende fazer. Então, a tentativa seria de fazer o atual governo, que já não tem popularidade nenhuma, votar essa reforma para o novo presidente entrar sem nenhum desgaste, sem ter que pagar, digamos, o preço de ficar mal na opinião pública. E isso é extremamente injusto. Por quê? É verdade que nós precisamos discutir uma saída para a Previdência brasileira? Sim, é necessário fazer esse debate. Eu já disse isso várias vezes, não há a menor dúvida de que alguns ajustes precisam ser feitos. É possível que se tenha privilégios para cortar? Sim, há privilégios que precisam ser cortados, sim, precisam ser corrigidos. Mas isso tem que ser feito, primeiro, de maneira transparente, com debate, ouvindo a sociedade, ouvindo o Congresso Nacional, ouvindo os novos parlamentares eleitos, e não na pressa para tentar colocar para frente de qualquer jeito uma reforma tão injusta como essa, que foi uma aberração, um absurdo essa proposta. Por quê? Estou lembrando aqui de alguns pontos que eu queria colocar para vocês. Primeiro, essa proposta do Temer aumenta de 15 para 25 anos o tempo mínimo de contribuição para a aposentadoria, de 15 para 25 anos. Pessoal, isso na prática retira a aposentadoria, impediria que se aposentassem 8 em cada 10 brasileiros. 8 em cada 10 brasileiros não se aposentariam, portanto, trabalhariam até morrer. Não é porque não tenham trabalhado, é porque não conseguem comprovar 25 anos de contribuição. 8 em cada 10 não conseguem comprovar. Trabalharam muitas vezes mais do que isso, muito mais do que isso, mas não conseguem comprovar. Querem outro exemplo? Servidores públicos, para os quais faltam 1 ano, 2 anos para se aposentar, teriam que trabalhar mais 10, 11, 12 anos para se aposentar. É justo isso? Essa mudança é justa? Evidentemente que é um absurdo, uma aberração. Há que se fazer algum ajuste? Perfeitamente, vamos fazer algum ajuste, mas ele tem que ser minimamente justo, correto, proporcional, para não castigar as pessoas que acreditaram na palavra do poder público, organizaram suas vidas em função disso e de uma hora para outra perdem tudo. Outro exemplo, o benefício de prestação continuada, que atende pessoas em situação de extrema pobreza e pessoas com deficiência. Eles querem subir o limite mínimo de idade de 65 para 68 anos. Olha que crueldade pegar uma pessoa que está em situação de extrema pobreza e exigir que ela espere 3 anos a mais, ou seja, que ela morra de fome para ter acesso a um benefício social necessário num país desigual e injusto, com tanta miséria como o nosso ainda é, infelizmente. Outro exemplo, aposentadoria por invalidez. Vocês sabem que eles querem transformar essa aposentadoria numa hipótese válida apenas para quem for vítima de acidente de trabalho. Hoje em dia, pessoal, quem se aposenta por invalidez é uma pessoa que seja vítima, por exemplo, de uma bala perdida. Ela, se estiver contribuindo e se ficar inválida para o trabalho, ela tem aposentadoria por invalidez. Eles querem acabar com isso. Num país tão violento como o nosso, eles querem que só tenha direito à aposentadoria por invalidez aquela pessoa que ficar inválida por acidente de trabalho. Isso é uma aberração, porque a aposentadoria por invalidez, ela não é um prêmio, um presente, uma compensação para quem se acidentou no trabalho. Aqui, pessoal, tenho que interromper porque vocês sabem, político fala sempre como político, é sempre cheio de politicagem. Mas você vê o absurdo que é isso e a incoerência. Se você leva um tiro, a culpa é do Estado, porque um dos pretextos que o Estado usa para arrecadar o seu dinheiro é te devolver benefícios. Benefícios como, por exemplo, a segurança. Portanto, se você leva um tiro, o Estado falhou nisso, ele não te deu segurança, você levou o tiro porque não tinha segurança. Desse modo, ele deveria, além de te sustentar, pagar também uma indenização, como é feito em alguns países de primeiro mundo. Aqui no Brasil já não paga-se de forma alguma a indenização, e agora nem o sustento para você continuar vivendo, eles querem pagar. E aí você vê que aí um governo desse o pessoal ainda chama de mito. Merecem realmente sofrer, infelizmente. Uma espécie de seguro, de proteção contra os infortúnios da vida, pode acontecer com qualquer um. Não é razoável que a pessoa que ficou inválida por um infortúnio da vida não tenha direito a ter uma aposentadoria. Tem que ter. Em qualquer país do mundo isso existe, isso é razoável. Estão querendo fazer uma injustiça, uma crueldade com as pessoas que precisam da proteção do Estado. Não é assim que a gente vai melhorar o Brasil. Tem que cortar privilégio? Tem que cortar privilégio. Vamos debater corte de privilégio? Vamos debater corte de privilégio. Mas vamos fazer isso de forma séria.
E não de forma injusta e cruel, sobretudo com quem mais precisa e com quem tem menos, como infelizmente estão querendo fazer. Vou dar outro exemplo para vocês. Querem aumentar o tempo de contribuição para 40 anos, pessoal. 40 anos. Isso significa condenar ao trabalho até a morte para gente que vai trabalhar em situação precária. São muitos brasileiros e muitas brasileiras que trabalham em situação precária. O novo governo não pode fingir que não sabe disso, não pode dizer uma coisa na campanha e depois, quando acaba a campanha, fazer o contrário, trair a confiança da população. Isso é inaceitável. E é isso que estão preparando fazer aqui na casa, mas nós vamos lutar contra. Aceitamos debater Previdência, Sabemos que esse é um problema para o país, sabemos, mas isso tem que ser feito com honestidade, com transparência, com seriedade, discutindo com o país e fazendo justiça e não injustiça, como estão se propondo a fazer. Essa proposta de reforma da Previdência não é uma proposta de reforma da Previdência que seja socialmente justa, ela é socialmente injusta. Ela vai castigar os trabalhadores, as pessoas mais sofridas do país. E nós não vamos aceitar isso. Vamos estar aqui no Congresso, primeiro, exigindo que essa proposta não seja votada. E segundo, o novo governo que tenha coragem de fazer esse debate com o país e que assuma o desgaste de dizer que falou uma coisa na campanha e que vai fazer outra. Tenha coragem de fazer isso. E não falar uma coisa na campanha e fazer outra. Isso nós não vamos aceitar. Vamos estar aqui na resistência, na luta, em defesa dos direitos do povo brasileiro. Foi com isso que a gente se comprometeu na campanha e é isso que a gente vai cumprir. Então, pessoal, essa é uma luta. O Temer não teve os 308 votos de que ele precisava para fazer essa reforma passar, não conseguiu. Nós tivemos uma luta muito dura aqui com a ajuda, com a participação, com a presença de cada um de vocês e vamos precisar dessa força de novo. Eu queria pedir a vocês que compartilhem esse vídeo, que alertem as pessoas para o que estão tentando fazer aqui, pegando-as de surpresa. As pessoas precisam saber, e você pode participar compartilhando esse vídeo, repassando esse vídeo, comentando, falando com outras pessoas, para que a população acorde e saiba daquilo que se tenta fazer aqui, de uma hora para outra, pegando a população desavisada, querendo com isso apenas poupar um novo governo do desgaste, mas ao custo, ao sacrifício, com sofrimento da população brasileira, especialmente a que mais trabalha, a que mais sofre nesse país, que carrega esse país nas costas com o seu trabalho, que são as pessoas mais sofridas desse país. Nós não vamos permitir, não vamos aceitar isso. E, por fim, dizer a vocês que essa é uma luta que a gente não ganha apenas no parlamento. A minha parte eu vou fazer aqui, eu me comprometi com vocês, vocês podem contar comigo. Meu compromisso está de pé. Aquilo que eu prometi na campanha, eu vou cumprir e vou estar aqui defendendo vocês. Agora, ainda que os outros não façam isso, a nossa parte nós vamos fazer. Agora a gente precisa da ajuda de vocês. Essa é uma luta que se ganha, com pressão. Tem gente dizendo aqui, eles vão recuar. Tem que recuar mesmo, nós não vamos aceitar que não recuem. Nós não vamos aceitar que ajam desse jeito. Tem que cumprir aquilo que foi prometido na campanha eleitoral, vai ser uma exigência nossa. E vocês podem contar com isso. Para quem tiver dúvidas depois, eu sou Alessandro Molon, deputado federal pelo PSB do Rio de Janeiro. Portanto, se vocês tiverem quaisquer dúvidas a respeito desse tema, podem nos enviar aqui para o nosso gabinete, aqui na Câmara dos Deputados, através do nosso site, molon.com.br, ou através das nossas redes, o nosso Facebook, Molon RJ, o nosso Twitter, Alessandro Molon, o nosso Instagram, Molon RJ também. Através dessas redes, a gente vai permanecer em contato e vocês podem contar com a gente. A gente vai estar aqui na luta em defesa dos direitos de vocês, porque é isso que todo mundo defende na campanha. Depois, quando ganha a eleição, tem que cumprir, tem que respeitar, e esse vai ser o nosso objetivo aqui, fazer com que todo mundo faça isso. Podem contar com a gente. Bom, irmão, como esse político explicou, eu acho que não precisa nem que eu reforce aqui. Eu acho que você conseguiu entender perfeitamente o que é que vai ser feito e as consequências disso. Agora, o que você precisa é a prova, que Paulo Guedes realmente estava tentando aprovar isso. E é isso que você vai ver agora. Prepare-se para ser apunhalado pelas costas agora. Ele também defendeu as privatizações para aumentar a eficiência da economia e reduzir os gastos públicos. Paulo Guedes disse que a prioridade do governo será o corte de gastos e que o mais urgente é aprovar a reforma da Previdência. O futuro ministro da Economia falou que concorda que a proposta apresentada pelo governo do presidente Michel Temer seja votada ainda esse ano,
mas disse que o novo governo vai apresentar uma proposta mais abrangente depois. A Previdência no Brasil hoje funciona no modelo de repartição. Os trabalhadores em atividade contribuem para o pagamento dos aposentados. O dinheiro é administrado pelo governo, que cobre o déficit. Paulo Guedes defende a introdução gradual de um novo modelo de capitalização, em que cada trabalhador contribui para pagar a própria aposentadoria no futuro. Eu passei 2 anos dizendo, aprovem a reforma da Previdência, aprovem a reforma da Previdência. Então, é evidente que eu não posso, só agora porque passei para o governo e botei um chapéu, vou falar, não aprovem a reforma da Previdência. Eu tenho que dizer, aprovem a reforma da Previdência. Nós vamos criar uma nova Previdência com regime de capitalização. Mas existe uma Previdência antiga, que está aí. Então, além de um novo regime trabalhista previdenciário que nós deveremos criar para as futuras gerações, nós temos que consertar essa que está aí. Depois da reunião com Jair Bolsonaro, ao lado do futuro ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, Paulo Guedes disse que o momento de votar a reforma vai ser avaliado politicamente. Eu acho, na parte econômica, que nós devemos avançar o mais rápido possível. Agora, existe um cálculo político. O nosso Onyx, corretamente, não quer que, de repente, uma vitória nas urnas se transforme numa confusão no Congresso. Se o Congresso não tiver condições de aprovar, nós nos submetemos. Contra fatos não há argumento, meus queridos inscritos. Vocês estão vendo que não é a gente que está aqui pegando no pé do governo Bolsonaro. Não somos nós que estão com dor de cotovelo porque perderam a eleição. A gente não é político. Nós não perdemos nada. Quem perde é a nação brasileira, como sempre, todos nós, como um grupo. Não é como um indivíduo isolado, a gente perde como todo. E de fato o que você está vendo aí é a mesma tática esquerdista de sempre. Promete uma coisa e faz outra. Na sua frente o cara se apresenta de uma maneira e por trás das cortinas te apunhala. É sempre assim. Então como é que a gente pode entender essa atitude? Os caras querem simplesmente, como foi explicado, colocar a culpa no governo impopular, que é o de Michel Temer. Qualquer coisa que Michel Temer faça não vai surpreender a galera, porque todo mundo sabe que aquele cara não presta, aquele cara não era para estar mais ali. Ele ainda se mantém justamente por causa da maçonaria, que tem vários acordos e uniu todos eles ali e ninguém foi para cima dele. Nenhuma das autoridades que podiam fazer isso quis ir. Não, deixa o cara aí, porque está protegido pela própria maçonaria, são todos irmãos. Você tem que entender isso. Por mais que você diga, não tem nada a ver com religião, não tem a ver para você, mas para os caras que estão controlando o país tem muito a ver. Tudo faz parte de um grande plano maior e quem sempre sofre as consequências desse plano somos nós. Então não adianta, irmão, você ficar contra mim e eu ficar contra vocês. A gente tem que entender os fatos e se unir para tentar pelo menos frear um pouco isso. Você ouviu da boca do próprio Paulo Guedes que depois ele vai tentar colocar outras coisas, outros benefícios dessa previdência para o povo, mas no momento precisa ser aprovada daquele jeito que Michel Temer quer. Se ele tem ideias para depois melhorar, por que já não apresenta agora? Por que é que nós temos que primeiro deixar sangrar os nossos aposentados e os aposentados seremos nós? O brasileiro tem que parar com esse egoísmo. Eu estou em 20 anos, para que eu vou me preocupar com uma aposentadoria? Eu vou fazer minha vida, eu vou ficar rico, não vou precisar disso. Irmão, eu sei que quando a gente é jovem, a gente sempre tem esperança de um futuro melhor, mas você também tem que ter os pés no chão e, acima de tudo, deixar de ser egoísta. Você tem que pensar nas pessoas que vão se aposentar agora, amanhã, depois de amanhã. Você tem que pensar nelas. Você não pode pensar sempre assim, porque cada vez que você pensa assim, de uma forma egoísta, você gera miséria para algumas pessoas. E essas pessoas depois vão vir para cima de você. Porque você acha que você todo bonitão aí, com sua moto 600, com sua moto 1000, com seu carrão esportivo, um bolso cheio de dinheiro, andando por aí à noite, parando nas esquinas, aquela pessoa necessitada não vai dar para bandido? Vai deixar você passar numa boa? Eu não estou dizendo aqui que todo mundo que é pobre e está na miséria vai virar ladrão, mas a gente sabe que tem um ambiente facilitado para isso. Com certeza é um incentivo maior, vai aparecer muito mais bandido do que apareceria se todo mundo tivesse prosperidade. Por que o índice de criminalidade em países de primeiro mundo é menor? Porque eles são seres humanos melhores do que nós? Não, porque eles têm mais saúde, eles têm mais educação, eles têm melhores condições. Então se o cara tem uma boa condição, para que ele vai roubar? Se ele tem condições de ter as coisas trabalhando, para que ele vai roubar? Já um país que permite que os ricos fiquem mais ricos e os pobres mais pobres, aí você vê muito mais violência, muito mais desigualdade. Isso é um fato. E o que o Paulo Guedes quer propor com isso aí é isso. Ele quer deixar o aposentado morrer de fome. Então, irmãos, a situação é muito grave. Você está vendo aí que não existe essa de esquerda e direita. Esses caras foram e sempre serão o que são. Votam a favor dos seus planos maiores, independente do lado que eles estejam no momento. Tanto faz para eles. Isso é uma irmandade, irmãos. Eu vou te contar um fato engraçado que vocês vão achar estranho.
em Brasília, no Congresso, por exemplo, existe uma bancada evangélica. A bancada evangélica são evangélicos das mais diversas denominações, nos mais diversos partidos, que em determinadas questões se juntam para votar junto. Existe uma bancada ruralista, que são aqueles homens que são proprietários de terras, regularistas, que em determinadas questões, estando em partidos diversos, se juntam para votar juntos. A linda deputada Cida Costa disse que existe uma bancada se a chamar de menos que linda, vou ter problema. Diz que existe uma bancada de mulheres, e na bancada de mulheres toda vota junta, não importa o partido que esteja. Existe uma bancada do cão de fila, os criadores de cão de fila no Congresso brasileiro, que votam todos juntos em questões que lhes interessam. Nesse momento, em Brasília, existem 83 irmãos ocupando cargos, tanto na Câmara, eleitos para a Câmara e para o Senado. Alguma vez vocês ouviram falar que se reuniu uma bancada maçônica? E seria tão simples, a bancada maçônica se reúne e vota maçonicamente em relação à questão. Esse seria um exemplo. Aqui nós podemos observar a incoerência e a contradição desse cara. Votar maçonicamente. Por que na hora de pedir o voto eles não dizem essa proposta, que vão votar maçonicamente? Que vão ser eleitos para representar eles e não o povo? Porque a lógica é essa. A maçonaria não aceita todo mundo. Você tem que ter os padrões maçônicos para receber o convite. Então como é que eles vão representar todo mundo dessa forma? Se nem maçom você pode ser, a não ser que você receba o convite. É por isso, meus irmãos, que eles chamam a população de gado. Uma pessoa só é inteligente, uma pessoa isolada. Mas a massa, quando você junta um grupo de pessoas e isso forma uma massa, a massa é burra, a massa é manipulável. As pessoas não conseguem raciocinar como um só, não conseguem enxergar o que está além da cortina. E por isso são facilmente manipuladas por esses caras aí. Como ele disse aí, são 83 irmãos voltando contra o povo, a favor da seita deles. Esse mundo perfeito, igualdade e fraternidade, como já disse o Cabo Daciolo, é só entre eles. Esse mundo perfeito que eles idealizam não inclui você. Ao contrário, você é a praga que deve ser eliminada. Você é a causa do mundo ser como é. Não deve existir no mundo deles. E apesar de tudo isso ser verdade, a gente ainda escuta o gado dizendo: ah, mas se não é maçônico, se ele é maçônico e não rouba, não tem problema. E é por isso que a coisa é como é, irmão. E leva realmente o nome de gado gadoso. Para agir em cima do Brasil, a gente precisa agir maçonicamente. Se a gente não pode chegar lá em Brasília, a gente age onde a gente pode. A gente pode agir na nossa loja, a gente pode agir na nossa família, na empresa em que a gente trabalha. A gente pode agir no Consegue. Tem Consegue aqui no bairro? Cadê? Tem um maçom lá? Tem que ter. Tem lá? Então, ele está agindo maçonicamente? Ele está agindo de acordo com o que a maçonaria pensa? Já está tendo uma ação maçônica? Ótimo, é assim. Tem alguém aqui que esteja interessado em política? A gente vê, tem alguém com valor possível para ser vereador? Bora, vamos levar o maçom para a Câmara dos Vereadores. A gente tem que ir agindo assim. Em vez de deixar o mundo profano nos envenenar, a gente é que tem que envenenar o mundo profano com maçonaria. Para o mundo profano melhorar. Abra sua mente, comece a fazer suas próprias pesquisas que você vai ver muita incoerência nesses caras. E é o que você está vendo aí, ó, um direitista agindo exatamente como um esquerdista, apunhalando o povo pelas costas. Enfim, irmãos, eu tenho muito vídeo para mostrar para vocês, principalmente sobre política. Você vai ver que Donald Trump recentemente deu um presente para lá de duvidoso ao Brasil e nós vamos ver isso nos próximos vídeos. Eu vou ficando por aqui, espero que você tenha entendido. Fique esperto, vamos vigiar, porque é a única coisa que dá para fazer no momento. Fiquem todos com Deus, um abraço e sempre encarando o sobrenatural.